Eu estou muito feliz porque, pela graça de Deus, então, nós vamos dar início a mais um capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Começaremos hoje, então, o capítulo 11. E é muito legal porque nós estamos caminhando para o final dessa carta maravilhosa. Temos aprendido muito do Senhor através da vida do apóstolo Paulo, desse legado que ele deixou para a igreja, desse texto maravilhoso, dessa bendita carta que ele escreveu para a igreja em Roma. Nós vamos ler dos versos 1 até o 10, eu peço que você me acompanhe, pode ser sentado mesmo. Hoje eu vou dar uma colher de chá para vocês, o texto é um pouquinho mais longo, mas lemos com reverência, a partir do verso 1 até o 10. Diz assim: pergunto então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Só eu fiquei, e procuram me tirar a vida. Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, no tempo presente, restou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. E então, o que Israel está buscando, isso não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os demais foram endurecidos. Como está escrito, até o dia de hoje, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Davi diz que a sua mesa se torna em laço, em armadilha, em pedra de tropeço e em retribuição para eles. Que os seus olhos se escureçam para não ver e que tu lhes encurves sempre as costas. Eu convido você a orar mais uma vez comigo. Pai amado, eis aqui a tua poderosa palavra, Deus. Eis aqui os nossos corações. Nós te pedimos que o Senhor nos abra o entendimento, como já foi orado. Pai, que o Senhor, que se revela do Gênesis ao Apocalipse, venha nos dar a iluminação desse texto, dessa palavra viva e eficaz, que foi útil para os tempos do apóstolo, que é útil para as nossas vidas hoje. Pai, toma cativo os nossos pensamentos, os nossos ouvidos, que nós estejamos simplesmente atentos ao que o Santo Espírito vai falar com cada um de nós, e para que o Senhor seja engrandecido mais uma vez nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Para a gente entender o contexto, você que não estava conosco quando encerramos o capítulo 10, olha comigo o verso 21, logo acima ali do 11, né? O último verso do capítulo 10, que diz assim: mas quanto a Israel, ele, Deus, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. E por isso, então, Paulo faz essa pergunta. Então, né, essa pergunta retórica, uma sugestão de uma pergunta. Teria Deus rejeitado o seu povo? E ele discorre disso, a partir desse questionamento. Você que tem nos acompanhado sabe que a gente tem falado algumas vezes da importância da carta de Romanos. Que Romanos é o maior tratado teológico de todo o Novo Testamento, falando da doutrina da salvação pela graça e também da justificação pela fé. Você que está nos acompanhando, então, vai se lembrar de que eu já falei aqui que os capítulos 9, 10 e 11 devem ser lidos e entendidos como uma unidade. Eles são um grande anexo da carta dos Romanos, que nós devemos lê-los como uma trilogia.
Um completa o outro. Talvez você se lembre do que eu vou falar. Por que isso? Porque o capítulo 9 de Romanos fala do passado, o capítulo 10 trata do presente, dos dias dessa igreja em Roma, dos dias do apóstolo Paulo, e o capítulo 11, então, fala do futuro de Israel. O 9 fala da eleição, de um povo escolhido, eleito por Deus desde a fundação do mundo. Daqueles que são, sim, predestinados por Deus. O capítulo 10 fala da rejeição dos homens, os homens que rejeitam a Deus. Fala da responsabilidade humana de todo homem que rejeita a Deus. E o 11 fala da restauração do povo eleito de Deus. Talvez alguém se pergunte, porque há muita confusão, alguns se confundem nessa questão de quando Jesus voltar, ele vai ou não vai assentar no trono de Davi e vai reinar aqui na terra com os judeus e tal. Uma discussão, não vou entrar nisso hoje, mas um dia, se Deus quiser, nós vamos tratar desse assunto escatológico, vamos falar de Apocalipse. Vai ser joia, já estão me fazendo um ok ali. Vai ser muito bom, mas não é o tempo. Mas talvez alguém se pergunte, como eu me perguntei um dia, qual é então o lugar da nação de Israel no plano da salvação de Deus? Porque nós sabemos que não são só os judeus que são salvos. Senão, nem eu nem você estaríamos aqui hoje à noite. Não é verdade? Não estou vendo ninguém com a bandeira de Israel, um chofar na mão e um quipá na cabeça. Então, acho que não tem nenhum judeu aqui hoje. Mas sim, o povo judeu, você vai concordar comigo que esse povo é um dos maiores milagres da história da humanidade. Um povo que sofreu muita perseguição, muitos perigos durante séculos. Um povo que sofreu exílio, que foi banido de sua terra. Se você não sabe, os judeus andaram vagando. A palavra diz da diáspora, que foram os judeus espalhados pela terra durante 19 séculos. Um povo sem nação, como peregrinos, durante esse tempo todo. Mas durante esse tempo, Deus os guardou e foi um povo que não perdeu a sua identidade. Não deixou morrer a sua cultura, nem a sua língua, suas coisas de nação, de identidade, como povo de Deus. Não perderam. Em 1948, então, eles retornaram e lhes foi dado o direito de serem constituídos novamente como nação, Israel. Mas a história deles não termina aí. Muito mais próximo dos nossos dias. Os judeus foram o povo perseguido durante a Segunda Guerra Mundial. Estima-se que 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos de concentração, nas câmaras de gás, entre eles, mulheres, crianças, idosos, povo de toda a idade. Se você gosta da história, já assistiu a Lista de Schindler e filmes como esse, você sabe do que eu estou falando. Mesmo assim, o Senhor os guardou. Esses 10 versos aqui falam então do remanescente. Falam de um povo dentro de um povo. Não lembro qual dos dois presbíteros pregou isso, né? Daniel, Israel dentro de Israel. É disso que fala. E você sabe, Israel significa escolhido de Deus. Acontece que grande parte dos judeus rejeitaram a Jesus. Nós ouvimos falar de judeus messiânicos, mas eles são um número muito pequeno. E no contexto aqui que lemos, a grande parte de Israel virou as costas e não reconheceu a Cristo Jesus como o Messias prometido. E por isso, então, o apóstolo Paulo levanta esse questionamento. Teria Deus rejeitado o seu povo? Ainda no verso 1, você lê comigo, ele prontamente responde, de modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo, então, ele discorre nesses 10 versos, ele sustenta esse argumento de que Deus, de forma alguma, rejeitou o seu povo. E ele sustenta os argumentos nos trazendo 4 exemplos da fidelidade de Deus. O primeiro exemplo, acabamos de ler no verso 1, é o exemplo do próprio Paulo.
Eu mesmo que sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O que Paulo está falando? Ele está dizendo que eu sou judeu raiz, não sou judeu Nutella, sou judeu da descendência de Abraão, israelita raiz, da tribo de Benjamim. E quando ele fala isso, ele diz que ele é judeu mesmo, por isso que eu falei que ele é raiz mesmo, porque na época de Davi, de todas as 12 tribos, só 2 permaneceram fiéis ao rei, que foi justamente Benjamim e Judá. Então, ele era judeu mesmo. Descendente de Abraão, benjamita, fiel ao Senhor. Mas acontece que esse Paulo, enquanto Israel de Deus, israelita, ele andava como cego. Você sabe a história. Ele era fariseu de fariseus, zeloso pela lei, perseguia os judeus, matava os cristãos, perseguia os do caminho. Ele foi testemunha ocular do apedrejamento de Estevão. Esse era Paulo, antes de ser encontrado por Jesus no caminho. Então, o Senhor Jesus o encontrou e a vida dele, a história dele mudou. De cego, ele passou a ver a Cristo como Senhor. De perseguidor da nação de Israel, ele passou a ser adorador de Cristo, Salvador do povo de Deus. E Paulo, então, ele está dizendo, você sabe, nós temos lido, em Romanos, ele fala que considera todas as coisas perda, por amor desse evangelho. O que ele está dizendo aqui é que, cara, o verdadeiro israelita não é esse que tem o pedigree que ele apresenta. Não é aquele que é sangue, descendente do sangue de Abraão. O verdadeiro israelita, Israel de Deus, é aquele que é herdeiro da mesma fé de Abraão, ou seja, fé na morte e ressurreição do Messias prometido. Já estudamos isso, já falamos a respeito disso. Mas é assim que ele traz, ele começa o seu discurso. Então, na verdade, esse verso 1 já nos bastaria como resposta. Teria Deus rejeitado o seu povo? Paulo, não, porque eu mesmo sou judeu cristão convertido ao Senhor. E se fosse só ele, o único judeu cristão convertido a Deus, caputz, já estava bom. Deus cumpriu sua promessa. Mas ele continua. Leia comigo o verso 2. O segundo exemplo que sustenta o argumento. Diz assim: Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel. Vamos até o 4. Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só fiquei eu, e procuraram tirar minha vida. Mas qual é a resposta divina para ele? Deus dizendo, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, o segundo exemplo que Paulo nos traz é o de Elias, o profeta Elias, do Antigo Testamento. Quando o texto fala, Deus conheceu de antemão, diz que Deus conheceu intimamente desde a fundação do mundo. Antes do tempo, Deus não conheceu de antemão aqueles que ele previu que um dia iriam aceitá-lo. Não, Deus conheceu antes de todas as coisas os nomes dessas pessoas que nem haviam nascido ainda. É isso que fala. Conheceu essas pessoas antes do seu nascimento. Paulo podia ter ido mais a fundo aqui, usando o exemplo de Elias, porque nesse exemplo de conheceu de antemão, nós vemos o exemplo do dilúvio, por exemplo. Como que foi a história? Você lembra? Da arca? Quantas pessoas foram salvas? Noé e sua família. Um pequeno grupo, grande parte. O resto, morreu todo mundo. Depois nós vemos isso em Sodoma e Gomorra também. Juízo de Deus sobre aquela cidade. Quem foi salvo? Ló e suas filhas. Nem a esposa escapou.
Um povo que Deus conheceu de antemão, que Ele escolheu, que Ele elegeu, o remanescente. Mas a gente vê nesse texto um paralelo, quando ele diz, conheceu de antemão, depois Deus responde, reservei para mim. Isso é legal. Eu não sei se você já leu e se lembra da história do profeta Elias. Depois de Isaías é um cara que eu considero, gosto bastante da história de Elias e Eliseu. O profeta Elias, ele viveu na época do rei Acabe, que era um rei judeu, que se casou com Jezabel. Jezabel era pagã, não era judia. E ela introduziu na nação de Israel o culto a Baal. Você já deve ter ouvido falar. Acontece que naqueles dias de Elias, o culto ao Senhor dos judeus, ao Deus de Israel, estava em baixa por causa dessa mulher endemoniada. Por causa de Jezabel. O culto a Baal, o baalismo, estava crescendo. No meio do povo de Deus havia uma apostasia, ou seja, um afastamento da verdadeira religião. Porque esse rei permitiu que essa mulher levantasse altares e profetas foram levantados naquela nação, naquela época. Mas Elias se posicionou num dia em que Deus falou para ele, vai e fale com Acabe. Eram 450 profetas de Baal, e Jezabel já tinha mandado matar todos os profetas de Israel, sobrou só Elias. Mas Deus mandou, vai e fala com ele num desafio. Gospel Challenge. O que Elias fez, para você que não lembra, contando de uma forma mais dinâmica, ele desafiou os 450 profetas de Baal a erguerem um altar de um lado e ele ergueu o outro, e ele falou, o Deus que responder dos céus com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então os profetas de Baal ergueram pedras, botaram um animal, holocausto, sacrificaram, botaram lenha, atearam fogo. E desde cedo da manhã gritavam, Baal, Baal, fala Baal. Chegou lá pelo meio-dia, Elias falou para eles, grita mais alto, ele deve estar dormindo, ou talvez ele tenha ido viajar. E eles passaram boa parte da tarde, Baal, Baal, e nada aconteceu. Elias ergueu o altar com 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel, botou a lenha, botou o animal, cavou ao redor uma cova redonda e pediu, derramem água. Ele chamou todo o povo, de Israel para ver esse desafio. Derramem água sobre a lenha, sobre o holocausto, a água molhou. E ele olhou para os céus e disse, responde, Senhor, para que esse povo veja que Tu és Deus. O que aconteceu? Deus respondeu com fogo do céu, consumiu o holocausto, queimou a lenha, queimou as pedras, o gramado em volta e secou, bebeu toda a água. O povo automaticamente se prostra diante do Deus de Israel e num ímpeto avançam contra esses profetas de Baal e matam cada um deles. O Senhor reina. O Senhor é Deus, eles diziam. Só que a Jezabel ficou sabendo da história e mandou um recado. Vai lá e fala para Elias, o que ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele. Então é nesse contexto que Elias fala, que nós acabamos de ler. Senhor, eu fiz o que Tu mandou e agora eles querem a minha cabeça. Só que olha a resposta de Deus, irmãos. Está lá no primeiro livro de Reis, os capítulos 18 e 19. Se você quiser ler os pormenores, e eu incentivo que você leia. Deus responde ali no verso 4. Qual a resposta divina para ele, Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Deus está falando, Elias,
você não está sozinho, eu reservei para mim, eu separei um povo fiel. O número 7.000, ele é simbólico. O 7 fala da plenitude de Deus, fala da vontade de Deus se concretizando. Sim, são muitas pessoas, fala disso também. Deus reservou para si um remanescente, Israel dentro de Israel. Um remanescente que crê no Salvador por causa da sua graça, por causa da graça eletiva de Deus. Esse foi o segundo exemplo de Paulo para sustentar o seu argumento. Mas ele segue, o texto segue. Leia comigo os versos 5 e 6. Assim, pois, também no tempo presente, restou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, não é pelas obras. Ao contrário, a graça já não seria graça. Aqui Paulo está lembrando do que já foi falado no capítulo 9, o verso 27. Lê comigo, volte um pouquinho. Romanos 9, 27. Quando ele citou Isaías, dizendo: também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E é legal que ele fala, assim, pois, também, algumas versões falam agora, portanto, assim como Deus, na época de Elias, separou, reservou um remanescente, hoje, nos dias de Paulo, nesse contexto, Deus também tem o seu povo, permanece salvando o seu remanescente no meio do povo judeu, a exemplo de Paulo, como aconteceu na época de Elias. Separou no passado Deus um povo para ele, e nos dias de Paulo também. Por isso que ele fala, né? Assim, pois, também. Isso em grego fica bem mais legal. Falando, é isso aqui, é hoje também. Já é, né? Como diria o carioca, já é. O que Deus está falando? Eu não rompi com o meu povo. Eu não virei as costas para eles. Eu não rejeitei o meu povo. Mesmo que a maioria deles seja rebelde, como nós lemos ali no 21, sejam desobedientes e rebeldes. Eu não os desamparei. Porque os eleitos dão ouvidos à palavra de Deus e se convertem pela vontade de Deus. Então, acabamos de ler no verso 5 que Deus tem um remanescente segundo a eleição da sua graça. Acontece que essa eleição do povo não veio da grande sabedoria dos judeus, não veio dos grandes feitos da nação de Israel, não veio do zelo religioso que eles tinham, porque de fato eles tinham, não veio do livre-arbítrio dos judeus, porque isso não existe, não veio da percepção que os judeus tinham das coisas espirituais. A inclusão desse remanescente no povo de Deus vem somente, acabamos de ler no verso 5, pela graça eletiva de Deus. E esse verso 5 confirma o que ele falou antes. Reservei para mim. A nação toda? Não, 7.000. Mas se alguns judeus dão crédito ao Evangelho, é porque Deus os escolheu para fazer parte do seu povo. A gente vê aqui nesses versos 5 e 6 uma conexão entre a eleição e a graça. Alguns ainda acham equivocadamente que Deus é injusto, porque Ele escolhe alguns e outros não, quando falamos de eleição. Nós temos que concordar, porque ninguém merece ser eleito. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O próprio Deus disse que não encontrou um justo sequer. Temos discorrido disso. Mas se Deus elege alguns,
Deus escolhe alguns, é pela sua graça. É o presente da misericórdia de Deus para o seu povo, selado pelo sangue do Cordeiro. Então ninguém tem o direito de amar por sua própria vida, nem pela vida de ninguém. O verso 6 fala, mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. As obras estão excluídas, não servem para nada. Tudo que os judeus faziam foi em vão. A palavra graça no grego é charis. É justamente a raiz da palavra caridade. Favor imerecido. Deus foi caridoso com seus filhos, com seus escolhidos. Talvez alguém aqui pensa, falando de caridade, de graça, de sermos bondosos. Talvez alguém pense que pode dar comida para todos os mendigos da Rua 15 de novembro. Sim, de fato isso é possível, até porque são bem poucos mendigos, né? Poucos pedintes. Mas será que alguém aqui tem condição de sustentá-los a vida toda, todo santo dia? Talvez alguém aqui ainda ache injusto essa doutrina da eleição que o apóstolo Paulo nos traz, da salvação pela graça. Mas eu já usei esse exemplo aqui, vamos usar de novo. Pense que eu decidi adotar uma criança. Eu vou até o orfanato, tem muitas crianças lá, de várias idades, de vários tipos, e eu me agrado de um menino, talvez de um casalzinho. No nosso caso, uma menina, né? Se a gente fosse adotar uma menina, já tem 2 piá lá em casa, me agrado de uma menina. Adoto, levo para casa, dou meu nome para ela. Eu fui injusto com os demais? É assim que Deus age. Porque Deus, soberanamente, Ele escolhe redimir, resgatar alguns, segundo a sua livre vontade. É por isso que Ele escolhe, é dessa forma. Ele escolhe livremente, de uma maneira soberana, porque Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. E a salvação, por isso, é obra de Deus. É obra exclusiva de Deus e da sua vontade, e não é influenciada pela boa obra ou pela boa vontade, pelos bons feitos de homem qualquer. Somos salvos pela graça. Mas se você tiver numa discussão, para dar uma descontraída, você pode falar para a pessoa, se a pessoa te inquirir, fala, não, tá bom, eu sou salvo pela obra. Somos salvos pela obra de Cristo Jesus somente, que se chama graça de Deus. É bom a gente descontrair, porque é um assunto meio tenso, dependendo, né, do ambiente e tal. Então Paulo nos trouxe esses exemplos que sustentam o seu argumento de que Deus não rejeitou o seu povo. O quarto exemplo, nós vemos dos versos 7 até o 10. Vamos ler. E então, o que Israel está buscando, isso ele não alcançou. Mas os eleitos o alcançaram, e os demais foram endurecidos. Como está escrito, até o dia de hoje, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. E Davi diz que a sua mesa se torna em laço, em armadilha, em pedra de tropeço, em retribuição para eles, que os seus olhos se escureçam para não ver, e que tu lhes encurves sempre as costas. O que nós vemos aqui, a partir do verso 7, é um povo que estava buscando a Deus, parece contraditório, mas que estava rejeitando a graça de Deus. Um povo buscando agradar a Deus e rejeitando o favor imerecido, a obra que foi concretizada na cruz do Calvário. Um povo que buscava a Deus, mas não via em Cristo Deus feito homem, a salvação, o verbo. Vemos um povo que quer atingir o seu objetivo religioso pela força do seu braço, pelos seus méritos, pelas suas obras. Um exemplo bem tosco, mas vai nos ajudar a compreender isso. É tipo 90% dos homens, um indivíduo macho, antes do Google Maps, antes do Waze, sai em viagem com a família, se perdeu,
Aí a esposa, a mulher fala, pergunta ali, ó, vai no posto, pede informação. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço o caminho, eu sei chegar lá. A gente é teimoso, irmão. Ou quando acaba a bateria do celular, né? Acabou, não tem o Google Maps, não tem o Waze, ferrou. Daí ela poxa, pede informação. Não, deixa que eu faço do meu jeito. Mais ou menos assim. Então nós vemos aqui um povo que foi cegado, um povo cego, foi cegado pela religião que eles construíram para eles mesmos. E é curioso, porque eles buscavam o cumprimento da lei de Deus, fazer tudo certinho. Nós vimos no 9 que Paulo falou de um povo zeloso que eles eram. Mas eles não encontraram a Deus e não iam encontrar dessa forma. Tem uma camiseta por aí rolando faz um tempinho, já citei. Vou citar de novo, que diz assim: religião complica, Jesus simplifica. Mais ou menos isso, a religião errada, né, dos judeus complicou a vida deles. Jesus é o caminho. Mas então esse povo que buscava o cumprimento da lei não conseguia ver em Jesus o cumprimento perfeito de toda a lei de Deus. Mas quem conseguiu ver isso foi aqueles que o Senhor escolheu lhe tirar as escamas dos olhos, tirar o véu da religiosidade do coração, o Israel espiritual de Deus, um povo escolhido por Ele, para louvor da sua glória, segundo a sua própria vontade, no tempo determinado por Ele, do seu jeito perfeito. E é legal que a partir disso, dessa teimosia, dessa cegueira, dessa surdez espiritual de Israel, Deus abriu precedente para todos os povos. Um povo escolhido de diversos povos. Essa é a verdadeira igreja universal. Essa é a verdadeira igreja católica. Para você que estudou com a gente o credo apostólico, você vai lembrar que a palavra católica significa universal. Catolicidade fala do povo universal de Deus. Então os judeus, a partir deles, abriu esse precedente. Porque Jesus, Deus, feito homem, tinha que se manifestar no meio de algum povo. E Deus escolheu os judeus, não os romanos, não os filisteus, judeu. Mas eles estavam endurecidos, nós lemos. Vamos voltar aqui o 7. Finalzinho do verso 7. Quando ele fala, vamos ler desde o começo. O que Israel está buscando, isso não alcançou. Mas os eleitos o alcançaram. E os demais foram endurecidos. Deus endureceu o coração ainda mais dos homens de coração endurecido. A palavra endurecido no original é como se fosse um calo ósseo. Sabe osso que calcificou no lugar errado? Fica aquele, né? Um calo. Osso duro de roer mesmo, é isso que fala. Foram em coração endurecido. E o 8 segue, o verso 8, dizendo: como está escrito, até o dia de hoje, Deus lhes deu o quê? Um espírito entorpecido. O entorpecido também fala justamente desse povo cego e surdo para o verdadeiro Deus. Paulo já tratou dessas coisas, de endurecer o coração. Abre comigo lá o capítulo 9, 18, por favor. Volta um pouquinho. Romanos 9, 18. Ele está reafirmando isso, já falou anteriormente. Romanos 9, 18. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. E além de ter endurecido os corações, ele entorpeceu o espírito dessa gente. E o entorpecido é tipo anestesiado. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de tomar um relaxante muscular, ficar meio jogado no sofá, né? Ou se você, como eu, já fez endoscopia 2 vezes. Nem lembro como eu cheguei em casa.
A gente fica grogue. É disso que foi entorpecido. O que fala entorpecido? Fala de uma pessoa que é incapaz de reagir diante da realidade. Coração endurecido e um espírito entorpecido. Estava ruim, feia a situação desse povo. E por isso, eles eram um povo que tinham olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. É o que diz o texto. O pior de tudo é o cego que acha que vê. É o cego espiritual. O pior cego é o espiritual. O pior surdo é aquele que acha que ouve, mas ele não ouve. Eles estavam como cegos. Achavam que estavam vendo as coisas de Deus, agindo de forma correta diante de Deus, achando que ouviam a lei e isso era o suficiente. Eles tinham olhos, mas não viam. Eles tinham ouvidos e não ouviam. Olhos, mas não viam. Ouvidos, mas não ouviam. Idolatria. E Davi vai dizer que esses, ali quando ele fala, e Davi diz, o apóstolo Paulo, no verso 9, ele está se referindo ao Salmo 69, no verso 22, quando ele diz que a sua mesa se torna em laço, em armadilha, em pedra de tropeço, em retribuição para eles. E o 10, que os seus olhos se escureçam para não ver, e que tu lhes encurves sempre as costas. Davi, no contexto do Salmo, estava falando dos inimigos de Israel. E agora Paulo se apropria desse texto, falando que esses israelitas se portavam como os inimigos de Deus. Que a sua mesa, a mesa é figura de abundância, se tornasse em laço, em armadilha, em pedra de tropeço. Um povo que buscava sacrificar para Deus, cumprir os preceitos de Deus, que tentava pôr uma mesa da religiosidade diante de Deus e negligenciou, negou a mesa das bodas do Cordeiro que estava preparada para o povo de Deus. Eles negaram então essas bênçãos, fazendo da religião o seu ídolo, e isso é o que impedia eles se achegarem a Cristo, a pedra de tropeço. Quando fala de armadilha, fala disso, que a própria religiosidade deles serviu de armadilha para eles, de enfado, de peso nas costas. É pesado isso, no contexto judeu. Costas encurvadas, fala de alguém derrotado, alguém humilhado, que não consegue erguer os olhos para os céus, para os altos lugares. Então, o texto fala especificamente, meus irmãos, da nação de Israel. Paulo está tratando da nação de Israel nesses versos. Você lembra que em Roma a igreja era constituída por judeus e não judeus. Mas ele está tratando aqui especificamente de Israel. João Calvino, por exemplo, interpretou isso de forma equivocada, para você ver que nós não idolatramos homens. Ele achou que Deus estava tratando de Israel e dos gentios. Não. Paulo estava falando somente com os judeus. E ainda hoje, o Israel étnico, os judeus contemporâneos, que a gente vê na televisão, vê no National Geographic, eles continuam, em sua grande parte, cegos e surdos, aguardando pelo Messias, que já veio. Isso é fruto do orgulho dele. Orgulho e egocentrismo que levam ao endurecimento e à falta de amor. Leva eles a rejeitarem o verdadeiro Deus. A rejeição a Deus leva à rejeição de Deus. Ou seja, o homem que rejeita a Deus favorece que Deus o rejeite. Mas de uma forma prática, para nós, sendo igreja do Senhor, o povo eleito, escolhido de Deus, os filhos de Deus, porque somos os não-judeus, convertidos, graças a Deus, né? Nós somos sim o Israel de Deus também.
quando fala do remanescente, é disso, que Deus tem um pouquinho de povo aqui, ali, no meio dos judeus, em Blumenau, entre os brasileiros, um povo eleito, escolhido. E isso nos traz a grande responsabilidade, a partir dessas questões, a partir dessa graça que o Senhor nos dá da salvação. A responsabilidade de nós vigiarmos. Nós temos que vigiar, irmãos. Temos que cuidar para não andar como os cegos e surdos. Precisamos vigiar os nossos pés no caminho. A igreja de Israel, o povo de Israel era numeroso, assim como a igreja de Deus hoje, mas era um pequeno grupo que foi escolhido por Deus. Infelizmente, nós temos hoje igrejas abarrotadas, cheias de pessoas que estão vazias de Deus. É a triste realidade de um povo numeroso, mas onde poucos são filhos autênticos do Senhor. Deus tenha misericórdia de nós, porque talvez aqui, no nosso meio, entre nós, o povo dessa igreja, tem aqueles que são filhos e aqueles que não são. Por isso temos que vigiar. Como nós vamos saber? Como eu e você vamos saber? Só Deus sabe. Só Ele nos conhece. Mas um bom indício de quem é filho de Deus é quando ninguém está olhando para mim e para ti. É em secreto. Como eu e você nos portamos. Quais são as coisas que nós olhamos na internet? O que os nossos olhos veem? Quais são as palavras que saem das nossas bocas quando ninguém está olhando? Quais são os pensamentos que permeiam o nosso coração? Aqueles profundos que ninguém conhece, só o Senhor. É quando estamos sozinhos que nos revelamos se somos filhos ou não de Deus. Então eu tenho algumas perguntas para nós meditarmos aqui, diante dessas questões. Será que eu tenho visto a Jesus quando eu dedico um tempo de meditar na obra da cruz? Será que eu tenho me dedicado a ouvir a voz de Deus, dedicando tempo em ler, em encontrá-lo, na revelação da sua palavra? Será que eu tenho andado no caminho do arrependimento, que me conduz à santidade? Para nós pensarmos. Então esse texto fala, concluindo, ele fala da doutrina da salvação, de um remanescente escolhido por Deus. O povo judeu sim é um milagre, como nós falamos no começo, é o remanescente, é o povo da aliança. Porque Deus, desde a eternidade, escolheu um povo exclusivo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Um povo de toda tribo, língua e nação, como diz em Apocalipse. Os judeus e os não-judeus, como eu já falei, nós, eu e você, somos o remanescente de Deus. Os profetas falavam disso, nós vimos. Jesus falava disso. Eu não sei se você já atentou à parábola do semeador. Somente o último solo deu uma colheita fértil. E o próprio Jesus falou em Mateus 22:14, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nós somos e temos que nos portar, se somos, o povo da aliança, um povo que é milagre de Deus. O maior milagre de Deus não é descer fogo do céu, como nós lemos, não é abrir as águas do mar, não é curar os enfermos, não! O maior milagre é dar vida àquele que estava morto em seus delitos e pecados. É converter os nossos corações perversos e corruptos. É quebrantar-nos diante da obra da cruz. É mudar a direção dos nossos passos. Esse é o maior milagre, a salvação de Cristo Jesus. Que Ele opera em nossas vidas. Vamos vigiar os nossos passos, meus irmãos. Porque o Evangelho é um chamado, essa palavra é um chamado de Deus, é um chamado ao arrependimento. Nós temos que nos lembrar de quem somos em Cristo. E eu encerro, e agora eu peço que vocês coloquem de pé, tomando a sua Bíblia em mãos. Na carta de Pedro, 1 Pedro,
capítulo 2, 1 Pedro 2, 9, lá no finalzinho. Quando ele diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado do Evangelho. Nós somos chamados para responder com santidade. Nós somos chamados para anunciar as grandezas do Deus Santo que nos salvou pelo sangue do seu Filho, pela sua vontade. Um povo chamado para a vida nós somos. O Evangelho é um chamado, meus irmãos. É a voz de Deus falando com o seu povo. É como Deus dizendo: veja o Cristo, ouça a mensagem da cruz e anuncie a Cristo Jesus. O Senhor reina eternamente. Ele é o autor da vida. Ele nos perdoa os pecados. Anuncie, meu irmão, o grande amor desse grande Deus que salva e continua salvando pecadores. Temos que anunciar. Se somos filhos, não nos calamos. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, eis aqui a tua bendita palavra, que ela encontre lugar em nossos corações, Pai. Que não sejam só momentos de reflexão e quebrantamento diante de ti, mas seja uma vida aos teus pés. Encontra, Deus, no meio do teu povo, inteireza de coração. Vem, Senhor, nos conhecer em secreto. Muda, Senhor Deus, os passos daqueles que andam perdidos. Pai, só tu podes, Senhor, mover os corações. Desperta os que dormem, nós te pedimos, Pai. Firma os nossos passos, à medida que seguimos anunciando a Cristo Jesus, até que Ele venha, até que tu venha. Amém.